Olá, aqui é a Helga. O presidente da Conferência Episcopal Italiana, Cardeal Gualtiero Bassetti, abriu este 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, o encontro Mediterrâneo, uma fronteira de paz, que se celebra até o dia 23 de fevereiro, domingo, em Bari, cidade italiana. O cardeal Bassetti abriu a conferência com as seguintes palavras: desde que eu conheci o santo prefeito de Florença, Giorgio Lapira, o Mediterrâneo começou no coração. Faz 2 anos que eu comecei a sentir dentro de mim o sofrimento imparável do Mare Nostrum, isto é, do Mediterrâneo, reduzido à tumba de milhares de irmãos. Por que ele disse isso? Porque o Mediterrâneo realmente transformou-se no cemitério de muitas pessoas que, tentando chegar às costas europeias, à costa dos diversos países europeus, pega barcos muito frágeis e se lançam neste mar Mediterrâneo em busca do que eles dizem que seria um futuro melhor. Aonde? Aqui, na Itália, na Espanha, na Grécia, nos países europeus. É um tremendo problema para a Europa, que é muito bem visto pelos governos progressistas, porque, claro, essas pessoas significarão votos para eles. Mas um grande problema para as populações nativas europeias, porque o que está havendo é uma verdadeira invasão. Uma verdadeira invasão é o que está havendo. Muitos dos que me escutam jamais terão ouvido falar no Plano Kalergi, mas existe um plano que foi traçado há muitas décadas, recebeu o nome de seu idealizador, Coudenhove Kalergi, que era um senhor que achava que as populações europeias tinham que ser mescladas com as asiáticas, as africanas e todas as outras. Então chama-se Plano Kalergi, isso que hoje nós vemos na Europa. Uma verdadeira substituição de população. Vejamos a notícia aqui, não quero fugir do assunto. Ou melhor, não é fugir do assunto, mas a notícia em si aqui, dessa viagem de Francisco a Bari no dia 23, e todo estes 5 dias de discussões da Conferência Episcopal Italiana e seus convidados, que são as igrejas de toda essa região do Mediterrâneo envolvidas, isso é um tema já bastante grande em termos de noticiário que eu tenho para passar aqui. Então, não quero me estender mais nas questões que a mim me interessam e que eu gostaria de falar. Vamos primeiro para as notícias sobre este evento. Então eu sigo a leitura. Esse encontro reunirá, na cidade italiana, os bispos e representantes da Igreja Católica nos distintos países do Mediterrâneo para abordar a situação na qual se encontra. Umas jornadas ademais que contarão no próximo sábado com a presença de Francisco, do Papa Francisco. É no sábado que ele vai. E que estão pensadas, essas jornadas, com o objetivo de expressar nossa forma mais autêntica de viver e ser igreja, o que dá voz às dificuldades e perguntas dos povos que miram o Mediterrâneo em um momento que para muitos deles é realmente dramático. Esse problema, eu já disse mais de uma vez no meu canal, das migrações é de alto interesse para este papado. Vimos em um vídeo meu que Francisco chegou a fazer uma homenagem aos migrantes durante o Sínodo da Amazônia, com uma estátua imensa que foi inaugurada naqueles dias. Outra homenagem foi feita depois, eu creio que no mês de novembro ou dezembro, com um jaleco, inclusive ridículo. A homenagem ridícula era um crucifixo vestido com um jaleco, supostamente de alguém que morreu no Mediterrâneo tentando fazer essa travessia. Bom, sigo aqui a notícia. Do mesmo modo, tal como informa l'Osservatore Romano, é um encontro fraterno, um cenário em um caminho mais amplo,
assim como uma iniciativa que chama-nos a dar as boas-vindas ao que o Espírito Santo poderá provocar em uma reflexão e discussão que estamos seguros sucederá francamente. A pertinência mediterrânea comum das nossas igrejas e a riqueza das nossas tradições mostram-nos uma vocação comum no respeito e na apreciação da diversidade, continuou Bassetti. Uma vocação que nos remete a ser profundos da igreja, isso é, ser igrejas que voltam constantemente às fontes da fé, transmitindo a beleza e a alegria do ressuscitado aos jovens e às gerações futuras, ser igrejas das bem-aventuranças, cuidadosas de fazer germinar uma nova cultura do Mediterrâneo, que somente pode ser uma cultura do encontro e da hospitalidade. Muito bonito, cultura do encontro e da hospitalidade, mas eu duvido que Francisco abra as portas do Vaticano para meter todo esse povo dentro. Não, ele quer que os países soberanos recebam à fina força toda essa imigração que é impossível de ser absorvida do jeito que esses senhores do mundo querem que nós absorvamos em países como Espanha, Inglaterra não, que não está nem no continente, Espanha, França e tantas outras nações. Estes dias eu estava escutando uma pessoa conhecida minha dizendo que esteve recentemente viajando pela Europa e as capitais pelas quais ele passou, duas delas, Paris e Bruxelas, capital da França e da Bélgica, respectivamente, estão simplesmente uma verdadeira lata de lixo, porque ali já não existem mais as classes médias. Agora só existe uma classe alta e uma classe baixa. Exatamente a situação que nós conhecemos em países da Hispanoamérica e Iberoamérica, um deles sendo o Brasil. No Brasil nós temos uma grande classe baixa e uma pequena classe alta, e a classe média brilha por sua ausência, embora as pessoas pensem que existe classe média no Brasil. Na verdade, existe uma grande pobreza e uma grande riqueza. E classe média, no sentido real do que seja classe média no Brasil, não existe. Não existe. Baste dizer que em um país onde os salários de um juiz, de um médico, dista tanto do salário de um trabalhador, como, por exemplo, um caixa de supermercado ou um transportista, um condutor de ônibus, dista tanto, de uma forma tão abissal, que não se pode dizer que existe uma média, uma classe média, como existe em um país como a Espanha. E eu falo da Espanha porque é um país que eu conheço. Existe realmente uma classe média que foi fundada por Franco, este que hoje é odiado e sobre quem a esquerda espanhola vem tentando há anos fazer o retrato como se fosse o próprio demônio. Para quê? Para impedir coisas que são essas que nós queremos. A defesa do cristianismo, uma vez que Franco foi um dos maiores defensores do catolicismo, da Igreja Católica em solo espanhol, só superado pelos reis católicos do século XVI. Mas voltemos outra vez aqui à notícia, senão esse meu vídeo vai ficar com 45 minutos ou 1 hora. A pertinência mediterrânea... Bom, então, o que eu dizia... Bassetti assinalou que em suas viagens pelos países do Mediterrâneo pôde ser testemunha do sofrimento, da injustiça e da indiferença. Um contexto no qual, como igreja, estamos chamados a viver nossa vocação comum para uma cultura de encontro e paz no Mediterrâneo. Essa vocação não pode estar destinada a seguir sendo um simples bom propósito, senão que é a única possibilidade realista de bem-estar e prosperidade dos nossos povos, a única forma de garantir sua sobrevivência. E é que, como assinalou o purpurado, na era dos drones e das bombas nucleares, na era na qual pela primeira vez nós nos vemos obrigados a lidar com o fato de que os recursos da Terra não são infinitos e no qual a ciência e a tecnologia conectaram o mundo ao pôr o homem em posição de destruir ou salvar o planeta, não há alternativa para a resolução pacífica de conflitos e a colaboração. Especialmente
Na bacia mediterrânea, onde convergem as tensões e os conflitos do mundo inteiro, a alternativa à paz é o risco de um caos incontrolado, sublinhou o cardeal. Por isso, criticou que a comunidade internacional e as organizações supranacionais não estejam sendo capazes de administrar as crises humanitárias resultantes a miúde, tolerando violações dos direitos humanos. Por esse motivo, animou os presentes a exigir que as controvérsias internacionais sejam abordadas e resolvidas no marco da lei, do bem comum e de uma ação mais forte, mais funcional e incisiva das Nações Unidas. Claro, tinham que colocar a ONU pelo meio, né? A ONU. Tampouco devemos esquecer a ONU, que firmou um pacto global de migrações em dezembro de 2018. Né? Que dá o direito humano de migrar a qualquer pessoa. Isto é, acaba com as fronteiras, acaba com as soberanias dos países. Sigo. Tampouco devemos esquecer, queridos irmãos, disse o cardeal, que o muro que divide os povos é sobretudo um muro econômico e de interesses. Assim, o cardeal assinalou que existe uma fronteira invisível no Mediterrâneo que separa os povos da miséria dos povos do bem-estar. E não importa se deste lado e mais além dessa fronteira há minorias empobrecidas, muito ricas e em crescimentos. Bom, isso aqui não é bem compreensível. Esse povo não fala coisa com coisa. Na verdade, eles querem só meter nos goela abaixo esse projeto de invasão da Europa por todo o continente africano. É o que eles querem, meter a África dentro da Europa. Essa é a verdade. Eu já perdi as esperanças de que esse meu vídeo possa não ser censurado. Vai ser censurado, mas agora já estou chutando a tampa. A promessa do desenvolvimento dos povos, que surgiu dos injustos sistemas coloniais do século passado, olha aí, tem que culpar os sistemas coloniais, né? Eles queriam que tudo tivesse ficado como era antigamente. Os índios lá, em sua situação de paganismo, vejam que são homens da igreja falando, hein? Não se preocupam com isso. Em lugar de falar mal dos sistemas coloniais, deviam elogiar que os sistemas coloniais o que fizeram foi cujas consequências foi a cristianização da América e do resto do mundo. Mas não, sobre isso eles não falam. A promessa de desenvolvimento dos povos que surgiu dos injustos sistemas coloniais do século passado foi traída, enquanto que as capacidades dos estados mais ricos para levar a cabo políticas sociais inclusivas se reduzem, sublinhou. Diálogo interreligioso. O cardeal também apontou que existe um vínculo inseparável entre a pobreza e a inestabilidade, já que não pode haver paz sem melhorar a vida nas zonas deprimidas do Mediterrâneo e da África subsaariana. Não pode haver desenvolvimento sustentável. Olha aí a palavrinha, desenvolvimento sustentável. Isso é vocabulário da ONU, como eu já mostrei mais de uma vez em vídeos meus. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem mudar as regras que subjazem a uma economia da iniquidade que mata. Do mesmo modo, tampouco se pode deter a crise migratória e humanitária sem o direito a permanecer na sua terra natal, para construir um futuro melhor para eles e suas famílias, e sem que esse direito se restaure a todos os homens e mulheres cidadãos do mundo também para mover-se. Eles querem direito a que essas pessoas se movam, saiam da África e venham para a Europa. Essa é a grande verdade. Por tudo isso, Bassetti assinalou que as igrejas do Mediterrâneo são diferentes, não só por suas raízes culturais, mas também por suas condições concretas nas que habitam. Entretanto, todas elas compartilham o emocionante desafio de transmitir o Evangelho. Há entre nós igrejas que conhecem um aumento no número de fiéis conectados com o fenômeno da migração. E há igrejas que subsistem como minorias, pequenas sementes no meio das populações islâmicas. Vejam isto. Isso é mentira, porque você vê, como eu já disse, em um lugar como Bruxelas, não existe, as populações islâmicas não se integram. Não se integram em nenhum lugar. Eles não se integram. Isso é sabido e consabido.
É, sobretudo, a essas igrejas, como apontou Bassetti, a quem se deve, por sua mediação e pelo sangue dos mártires, a mais profunda antecipação e recepção da doutrina conciliar sobre o diálogo interreligioso com o Islã. Vejam o que eles querem. Diálogo interreligioso com o Islã. O diálogo entre as religiões abraâmicas, à sua vez, ajuda a assentar as bases de um novo conceito de cidadania. Olha aí, novo conceito de cidadania, para enfrentar os desafios da globalização no terceiro milênio, disse, assinalando o documento sobre a Irmandade Humana, assinado entre o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, como um ato profético com sua amizade. E lembrando só aqui que em junho, Francisco já convocou para junho de 2020 um grande pacto religioso. Pacto religioso. O que eles querem fazer é a religião única, a união de todas as religiões, de forma que nenhuma religião seja mais o que era. O Islã deixa de ser o Islã, o catolicismo deixa de ser o catolicismo, e por aí vai. Vão fazer um amálgama de tudo, uma religião única, com sede na ONU. Esta é a mudança de época a qual estamos chamados a enfrentar-nos, disse o cardeal. A responsabilidade de ser promotores dessa conversão pastoral e missionária, da qual em muitos lugares do antigo cristianismo a permanência de uma presença significativa da Igreja depende de nós, acrescentou, animando os presentes a ajudar-se uns aos outros. Parresia evangélica, assumir a tarefa a qual o Espírito Santo nos chama hoje. Outra notícia do mesmo meio de comunicação: 5 pistas para compreender o alcance do encontro Mediterrâneo Fronteira de Paz que começa hoje. Mas sobre isso eu vou falar em um próximo vídeo. Acabo de decidir que isso vai ser uma série de vídeos, porque bem merece que seja feita uma série de vídeos. Este encontro de Francisco, essa viagem de Francisco a Bari no dia 23 de fevereiro de 2020, não é um assunto nímio, não é um assunto qualquer. É muito importante. E, portanto, vou trazer outros vídeos sobre o tema. Ficamos aqui? Até o próximo vídeo.